Olá, seja muito bem-vindo ao Movimente Podcast. E hoje, no segundo episódio, temos uma convidada muito especial, doutora Monique Rodrigues. Bem-vinda, Monique. Obrigada. Monique é fonoaudióloga, é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também fez uma residência em saúde da criança e adolescente cronicamente adoecidos, com especialização em neonatologia, pediatria e linguagem pelo Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz. Ela também é pós-graduada em transtorno do espectro autista pelo Child Behavior Institute of Miami e também em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual pela Child Behavior Institute of Miami. É terapeuta Prompt nível 1, com certificação pela própria Prompt Institute nos Estados Unidos, e especialista no modelo Denver em intervenção precoce para crianças com autismo, com certificação pela UC Davis Mind Institute. Um pouquinho da formação da Monique. Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Monique, eu gostaria de aproveitar, né, que a gente está no mês do autismo, e hoje o autismo é a condição que mais te leva pacientes para o consultório? Sim, 90% dos meus pacientes são autistas. Uau! E essa trajetória, você começou a dar mais ênfase, né, até pela sua formação, né? Uhum. Você começou a trilhar esse caminho. Por quê? O que é que te motivou? Você é uma fono para tratar sobre as questões de desenvolvimento, neurodesenvolvimento. O que te motivou? Então, na verdade, isso começou na faculdade. Na faculdade, eu comecei a estagiar no terceiro período, que eu sempre fui aquela aluna enxerida. Estou num estágio aqui, num estágio ali. E aí, o meu primeiro estágio, eu fiz como mediadora, porque eu queria entender. E eu fui mediadora numa escola do município, no centro do Rio. E lá, eu fiquei com 2 crianças, né? E os 2 com autismo. E ali eu me apaixonei. E foi esse caminho. Eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. E o legal que logo depois, né, que eu me formei, enfim, aí eu abri o consultório, um dos alunos, né, dessa escola me achou no Instagram. E assim, eu já tenho quase 11 anos de formada. E hoje em dia ele é um adulto. E aí aquilo ali mexeu comigo de uma maneira tão assim significativa que eu falei assim, eu tracei o caminho certo, sabe? Você ainda entra em contato com ele? Sim, Se encontra? sim. A gente não se vê pessoalmente, mas a gente tem o contato, né, via WhatsApp. E a mãe dele me achou. Na época, ela me achou pelo Facebook. E quando eu vi, eu não acreditei. Eu até postei, né, no meu Instagram, essa transição do João, né? Eu com a foto, né, estagiária, novinha. E ele tá super bem, assim, sabe? Eu fui mediadora. Então, eu sempre tentei buscar entender um pouco, né? De como que funciona cada área. Eu gosto. Hoje, como é que tá a mediação? Essa formação do fonoaudiólogo também está passando por isso? Pela mediação? Ou foi uma época onde isso não estava muito estruturado? Não tava. E assim, na verdade, a mediação que eu fiz, eu era como estagiária, né? Ela pela CRE do Rio. E são estudantes, né? De alguma atuação. E o mais legal é que quando as mães descobriram que eu era fonoaudióloga... né? Eu era estudante de fonoaudiologia. E aí elas ficaram maravilhadas porque eles não tinham fonoaudiólogas, né? Então, assim... O tratamento era no SUS, era uma coisa, né, bem, assim, precária. E aí eu tentava. Estudante. O acesso, né, no NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, toda essa atenção básica, ele é tão difícil o acesso, né? Muito. Tem uma equipe, mas agora eu não sei como é que tá. Porque você não consegue dar continuidade, né? A gente sabe que hoje em dia o tratamento precoce e contínuo é o que é fundamental, né, para criança. E são muitas famílias, né, que precisam ser acolhidas. E às vezes tem núcleos que atendem a criança de 15 em 15 ou uma vez por mês para tentar pegar mais crianças, né? Mas isso não é o adequado. Sim. E hoje, pelo que você trabalha, né, como você acompanha essas crianças, o desenvolvimento,
a família sempre quer saber quanto tempo de fono precisa. Quanto tempo... Em quanto tempo vai começar a falar? Em quanto tempo vai começar a falar frases mais complexas, né? Exato. Eu acho que esse é o maior desafio do consultório, assim, que eu me deparo. Porque a fala, a gente está aqui falando, é algo que está sendo contínuo, né? Está sendo fluido, ela tá automatizada na gente e a gente não para analisar o quanto é complexo falar. E as crianças, né, principalmente no espectro, elas têm muita dificuldade em habilidades pré-verbais. Então, primeiro eu preciso trabalhar essas habilidades para, de fato, né, essa fala vir a surgir. Então, muitas crianças, elas não têm o contato visual, elas não apresentam a interação social, a imitação, que é extremamente importante, né? O compartilhar a atenção. Eu estou o tempo todo aqui, ó, compartilhando com você, eu tenho intenção comunicativa. Então, assim, essas áreas, né, elas são importantíssimas de ser trabalhadas. E, às vezes, o pai fala assim, poxa, mas eu levo meu filho para brincar na fono, mas só que dentro da brincadeira tem todo um trabalho de atenção, de memorização, de imitação. Exato, e principalmente da imitação. Porque para eu falar, eu preciso imitar, eu preciso ver o meu par, eu preciso me identificar, eu preciso ter essa intenção. Então, para eu chegar, né, eu sempre falo isso, que a gente está construindo aí, fazendo um bolo. E a fala é a cerejinha do bolo. Então, assim, eu sempre acredito, eu aposto, assim, com todas as minhas forças que os meus pacientes vão falar. Mas eu não posso falar assim, olha, daqui a 3 meses, não posso. Né? Eu acredito muito, eu regaço as mangas, vamos lá, a gente vai trabalhar junto, mas eu preciso também do apoio da família, né? Da mesma forma lá no consultório. A gente também trabalha com modelagem de comportamento. Eu ainda não cresci profissionalmente ao ponto de ter uma fono. Quem sabe aí, ó. Monique Rodrigues, ela também tem coelho no nome, né? Queria tanto ter uma prima. Vai que a gente tá perdida aí, né? O parentesco. Uma prima fono para trabalhar comigo. Mas todo o nosso trabalho de modelagem de comportamento, a gente, a cada consulta, a gente repete todos os passos. E muitas vezes eu sento na cadeira, preciso imitar, fazer espelhamento. E agora, a gente colocou 2 cadeiras. Para, quando é o caso, né, do paciente ser criança, poder ver, de repente, a mãe e o pai também numa posição de ser cuidado, ser atendido. E a gente precisa fazer com que eles queiram também imitar. Né? Então, vamos botar uma TV no teto, vamos trabalhar aqui com todos os estímulos que um consultório odontológico traz. Você imagina? A gente bota na cadeira que move, tira a pessoa do eixo, vai deitar, aí liga uma luz no rosto. Sim. Aí é muita coisa com ruído, né? Muito barulho, e é um motorzinho, e é o sugador. Que assusta. E tem as questões sensoriais também dessas crianças, né? O transtorno de processamento sensorial, eu acho que é o que é mais desafiador. Né? Ao menos no tratamento odontológico, porque a gente trabalha com todos os sentidos e dependendo do caso, a gente leva até uma exaustão, pode levar uma exaustão sensorial. Claro. E muitas vezes a gente tem o responsável ali orbitando na cadeira, né? Isso é mais um estímulo. Olha lá, hein? A gente combinou, tem que abrir a boca. E estar exposto a tudo isso ainda de maneira passiva... Você não faz ideia do quão na frente é o meu paciente quando ele tem um tratamento fonoaudiológico. Quando ele já tem contato com estimulação, com todo esse trabalho, que não adianta ser um pouquinho uma vez por semana. E eu digo mais, não só com a parte da fonoaudiologia, eu acho que tem que ser uma equipe multi, a terapeuta ocupacional. Por que eu tô falando isso? Muitas crianças, né, pelo menos assim, o meu público, né, a maior parte do consultório são autistas. E alguns deles, já tem alguns estudos que falam que a criança apresenta apraxia de fala, que é aquela dificuldade no planejamento motor da fala mesmo. E para eu trabalhar isso, né, eu vou trabalhar com a metodologia prompt, né, o método do multigestos. Só que eu preciso tocar na boca da criança, que eu acho que é o que você passa também no consultório, né? E aí eu preciso
desse apoio da terapia ocupacional, né? De toda a desensibilidade, né? Dessa cavidade oral para eu poder tocar, que não é fácil, né? Eu tenho pacientes que têm muita dificuldade na escovação do dente, né? Muitos eu encaminho até para você também aqui, né? Enfim, e é todo um trabalho em conjunto, né? E a gente não tem que ver só a boca, a gente vê como um todo. Então, se eu tô com essa dificuldade de tocar, né, nessa boca, a gente vai primeiro fazer num bonequinho, com uma brincadeira, porque primeiro eu preciso construir esse vínculo. Se eu não tiver vínculo e conexão com a criança, isso não ocorre. Que eu acho não, né? É o que eu vejo aqui no consultório também com vocês, Sim, né? E a criança precisa saber o que vai acontecer. Exato, da previsibilidade, né? Eu preciso me antecipar. Exato. O que vai acontecer? Então, eu vejo o que é, né? A gente também trabalha muito com o dizer, mostrar e fazer, Sim, né? perfeito. Então, eu ouço o que é, eu não consigo muitas vezes mecanizar o que eu tô pensando, né? E transformar isso para fala, correto? Sim, sim. Mas eu tô ouvindo. E eu consigo trazer a minha atenção a essa informação. E aí eu vejo no boneco. Exato. Né? E agora vamos fazer. E aí eu experimento passar por aquela experiência. Exato. E o que eu oriento também, né, as mães, é dar previsibilidade, sabe, gente? Em casa, olha, a gente hoje vai, não sei se chamam de tia, né, na tia Dani, mostrar a foto, olha, a gente vai conhecer uma tia nova, se for um paciente, né, de primeira vez. Ela vai olhar os seus dentes, dar previsibilidade, principalmente na criança autista, porque ela precisa disso, né? Então, a gente tem casos aí de crianças que se desregulam quando o pai vira num caminho, tá um engarrafamento, virou numa rua errada. Eu já cheguei de ter que descer na recepção com um paciente totalmente desorganizado, porque o pai não fez aquele caminho. Então, assim, a criança, ela precisa dessa previsibilidade. Então, é um trabalho que tem que ser construído da família também, sabe? E chegar aqui e dar continuidade com você. Você tá falando isso? Você já aconteceu com você, por exemplo, aconteceu algo do tipo, mudou a rota, ou recebeu um não em casa de uma outra coisa que queria, e aí isso foi um gatilho para uma desorganização e chegar totalmente desorganizado. Já aconteceu com você? Já. E aí? Já aconteceu de um paciente que, no meu consultório, né, um prédio comercial, e embaixo tem a sorveteria Itália. E aí ele chegou super atrasado. E ele porque queria o sorvete. Porque toda vez que ele vai pra mim, ele toma o sorvete e sobe. Só que nesse dia, em específico, não deu tempo. E aí, eu tava escutando, né, um escândalo, assim, uma gritaria lá embaixo. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Enfim. Aí me ligaram, a avó do fulano, que foi a avó que trouxe, né? Tá pedindo pra você descer. Eu falei assim, não, com certeza. Aí eu fui lá, conversei com ele, eu expliquei, né, o que tava acontecendo. Eu já imaginei que era o horário, né, dali da terapia, então eu desci com um relógio. E falei com ele, né, eu falei, vou falar X, tá? X, olha, agora a gente tá nesse momento aqui. A terapia da tia Monique vai até nesse número aqui. A gente pode fazer uns combinados? E aí eu dei opções, né, de brincadeiras que tinha lá no consultório. E aí eu desci com a foto do sorvete, porque a gente também trabalha a comunicação alternativa. Exato. E aí eu mostrei pra ele. E aí eu falei, olha, quando o número chegar aqui, vai acabar a terapia e aí você vai tomar o seu sorvete. Pode ser o nosso combinado? Ele subiu perfeitamente. Mas é porque, assim, a avó, né, não tá habituada. Uma senhora, enfim. E outra formação que ela recebeu. Exato. E, assim, ali ela é avó, sabe? A gente tem que ter esse cuidado. Claro que eu tenho esse olhar, né, de terapeuta. Eu instantaneamente já desci com as coisas que eu precisava. Mas é família. E você também pra pensar, Dani, o quanto que essas famílias... Estão desgastadas. Cansadas. Exaustas. Porque, assim, é difícil. E é algo que é contínuo, né? É um tratamento contínuo que eu recebo mães, assim, lá no consultório, que às vezes elas só precisam ser ouvidas. Só isso. É a mesma coisa que acontece. E aí eu ouço. Às vezes só um abraço. Um abraço. É aquele abraço exato. que vai desmontar e vai chorar, um choro preso ali por meses. Exato. E eu acho que é isso, sabe? E eu acho que por isso que o meu trabalho dá muito certo. Porque eu consigo me conectar com elas de uma forma que eu consigo me colocar no lugar do outro.
Eu sempre penso assim, como que eu gostaria de ser tratada, né? Como que eu queria que fosse? E eu acho que é isso, a gente tem que ser mais acolhedora, mais humano. Eles têm que ter atendimento com dignidade, sabe? Exatamente. O que a gente pede é respeito, né? Exato. E essa coisa de desorganização, eu já tive vários casos, né? Imagina, quase 20 anos aí de odontologia. E eu tive um caso recente. Até a Lene, aí se estiver assistindo a gente depois do episódio gravado, a Lene, na época, era minha técnica de enfermagem. E agora está se formando em enfermagem, né? O primeiro dia de trabalho dela, o primeiro plantão que ela deu lá no consultório, eu expliquei como é que era, né? Então, a gente tem que explicar, inclusive para outros profissionais da área da saúde, o que é o autismo. Porque não é muito simples, não é muito óbvio, né? Sim. Então, a gente carece de profissionais que também tenham essa compreensão de se adaptar, porque é um convite à criatividade o tempo todo. Você teve essa sacada aí, cara, deve ser o sorvete. Ninguém falou pra você. E às vezes não vai sair de como você planejou. E a maioria das vezes não vai sai. ser. E aí você tem que se reinventar. É o plano B, o plano C. Exato. Provavelmente ninguém disse pra você que o problema foi o tempo do sorvete que ficou pra depois. Mas você já soube. Você imagina, né, o que seja. E isso não é muito óbvio. Então, para outros profissionais da saúde, a gente também precisa falar sobre, dar a nossa experiência. E aí, nesse caso, era o primeiro plantão dela, né? Então, era uma empresa de enfermagem, onde eu podia escolher uma técnica de enfermagem. Eu falei assim, vamos ver se dá certo. E aí, eu vou treinar essa técnica de enfermagem para estar comigo nos dias de sedação, por exemplo. Né? Nos dias onde eu tenha pacientes mais complexos, porque a gente mexe em boca, às vezes acaba afetando outro esfíncter. Claro. E aí tem um escape de urina, tem um escape de fezes. E lá no banheiro eu tenho uma maca lá, que você chegou a ver não, né? Não. Tem um banheiro, ele é todo adaptado. E tem uma maca que dá para deitar um adulto. E dá para trocar, né? Para trocar uma fralda, para fazer higiene. Se precisar drenar a bexiga neurogênica, dá para drenar. Então, e aí mostrei para ela, olha, talvez tenha que ajudar. Ela, se precisar de trocar fralda, eu troco. Oh, que maravilha! Eu acho que é isso mesmo, né? E especialmente quando os pais ou o acompanhante já têm idade, não necessariamente são o pai e a mãe, mas é um irmão que a mãe faleceu e agora esse irmão precisa cuidar. Enfim. E aí eu expliquei para ela, tudo bem. Se precisar, eu sou forte, eu faço jiu-jitsu. E aí mas não precisa tanto, né? Mas me ajuda. E aí, nesse primeiro dia, foi um menino que eu já atendo há muito tempo. Ele é autista. E eu não vou identificar o nome dele, obviamente. Mas sempre, a maioria dos casos é a mãe, né? Que comparece, e que se desgasta mais, que até pode abrir mão do seu próprio lado profissional, né? Do seu desenvolvimento. A maior parte também no meu consultório é isso. Né? Isso é uma coisa muito frequente. E aí... Só dando um adendo, tenho pais maravilhosos também, que são a minoria, tá? Mas existem, mas a maior, com certeza, é a mãe. E que abre mão, né? Da sua vida. Sua vida. Então, a mãe que levava, e aí a gente chegou num limite onde, olha, o meu trabalho, inclusive terapêutico, que eu tenho formação também, para abordar sem uma ajuda medicamentosa, chegou até que eu cheguei no limite. Agora a gente vai precisar fazer um tratamento mais complexo. Eu vou precisar usar broca, motor e sugador. Vou precisar fazer uma anestesia local. Então, é muita informação, né? Sim. É muita informação para quem tem um transtorno de processamento sensorial. Então, a gente vai precisar lançar mão de uma sedação. Vamos começar com uma sedação leve. E aí, o fato é que... então vou chamar o pai dele. O pai dele precisa estar. Então, estavam o pai, a mãe, ele e o irmão. Ele tem um irmão mais velho. Só o fato de estar todo mundo ali, que nunca está,
ele se desorganizou de uma maneira que ele me lembrou muito, né? As pessoas, tem gente que não gosta, né, dessa comparação, mas ele me lembrou muito a história do incrível Hulk, que é um homem na dele, é um homem pacato, frágil, né? É até tímido, mas quando alguma coisa acontece, ele se desorganiza e aquela força dele fica descomedida e ele magoa as pessoas que ele ama, né? Sim. E ele destrói, né? Então, aquela desorganização, ele se transformou no Hulk. Foi uma coisa assim, ele quebrou o consultório todo. E ninguém segurava ele, é uma força. Ele veio com tudo para me dar um soco. A Alene, eu não lembro de eu ter desviado daquilo. Eu não lembro, mas isso já está na nossa Seu bagagem. Reflexo, Eu desenvolvi certeza. esse reflexo Sim. que talvez, se eu não fizesse esse trabalho, eu não desenvolveria. Mas ele me deu um soco. Ela diz que eu me esquivei igual o filme do Matrix, que eu fui pra trás. E eu nem tenho essa elasticidade. Eu não tenho. E ele bateu em tudo. Ele quase arrancou um filtro que eu tenho na parede do lugar. Ele quebrou a minha cadeira odontológica. Eu falei assim, não dá mais. Não dá mais pra gente continuar hoje. A gente vai precisar deixar ele se organizar. A gente marca um outro dia. Aí, no outro dia, a mãe, não, vou só com a avó. E foi tudo ótimo. Foi maravilhoso. Ele não se desorganizou. A Lene ficou com isso na cabeça. Até hoje a gente se encontra, ela lembra. Né? E numa outra vez, ele já chegou totalmente desorganizado. E aí, lá naquela minha rampa de acesso, né, pra porta, ele tava batendo em todo mundo na rua, querendo morder as pessoas. E aí, a Lene, o que eu faço? Eu boto ele pra dentro, vamos ligar lá o desenho que ele gosta. E a gente vai fazer outra coisa. Vamos esperar ele se regular. Ela, não, ele vai quebrar tudo. Eu falei assim, abre a porta e põe ele pra dentro. Eu cheguei, fulano, vamos sentar lá na cadeira agora e eu vou ligar a Peppa Pig, que é um desenho que eu não gosto muito, porque, né, ele já é um adolescente, mas é um desenho que traz previsibilidade. Não tem muita variação de emoção, né? Então, aquilo são conflitos pequenos e são superáveis, né? São superados de uma maneira bem fácil, depois acaba todo mundo morrendo de rir, deitado. Aquela cadência é muito previsível, né? O Pocoyo também. Tem um narrador falando, né? Olha, a Ellie tem uma mochila. O que tem dentro dessa mochila? E a Ellie tá lá com a mochila, ela mostra, ela abre a mochila. Então, traz muita previsibilidade. Então, vamos botar lá a Peppa Pig. E, rapidamente, ele já estava totalmente regulado. A mãe super chateada, porque ele estava mexendo com as pessoas na rua, estava agredindo as pessoas. E foi um não. Na hora que ele estava descendo, ele, quero piscina, em casa, no prédio. Eu quero a piscina. Não pode, porque a piscina está em obra. Acabou. Isso bastou. E se o profissional não percebe o que tem que ser feito, aí a gente acaba desencorajando a família, né? E muitas vezes se deslocar, dependendo da distância, é grande. E isso deve acontecer à beça com você, ainda mais com uma sorveteria na porta. Eu imagino que... E aí a gente tentar ver, né, como esse cenário, né, tem um antecedente, o porquê que aconteceu, né, aí ele criou esse comportamento, qual era a consequência também, se a gente não reforça ou não. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente precisa analisar, mas eu acho que, de fato, quando, né, a criança, ela já faz uma terapia, já tem esse projeto terapêutico na vida dela, eu acho que, né, eu tenho certeza que todas as áreas, por exemplo, é uma coisa diferente, né, da rotina dela, vai ao dentista. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado antes, Dani, claro, com a criança que tem acesso a isso, sabe? Paciente que tem assistente terapêutica em casa também, trabalhar isso com as imagens, né? Porque dar essa previsibilidade é importante para a criança. Então, eu acho que é a gente organizar e, de fato, mostrar figuras, né? Porque a gente sabe que quando a gente usa a figura, né? A imagem, né? Essa dica visual, né? O concreto, a criança entende muito melhor, uma né? sequência de eventos. Exato, Dani. Uma coisa depois da outra. Isso, e saber
identificar, né, o antecessor desse comportamento. Porque todo mundo fala assim, igual acontece na escola, o Joãozinho mordeu o amiguinho. Vem um recadinho na agenda. Tá, mordeu como? Mordeu do nada. Do nada ele... Desculpa, ele foi e mordeu. Não. Tem um antecessor que vai gerar esse comportamento e vai gerar um reforçador. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Analisar isso de uma forma objetiva, enfim, para que esteja todo mundo junto no mesmo barco. Porque, assim, o nosso maior objetivo, gente, pelo menos o meu, assim, no consultório, é preparar essa criança para a vida. Como é que você prepara? Existe muito esse gap, né? Existe um abismo, na verdade, da família. Qual é a compreensão da família até chegar, né, numa abordagem terapêutica? A compreensão da família de comportamento. Que a gente tem essa dificuldade na área da saúde. Quando a gente conversou, os próprios outros profissionais da área da saúde têm dificuldade de compreender. E como é que a gente vai munir a família de informações o suficiente para poder entender e se antecipar a isso, né? Qual é a dica que você dá para quem está ouvindo a gente agora? O pai, a mãe, ou quem cuida de alguém com autismo já é adulto. Quais são os sinais e sintomas que, se é que eu posso falar assim, que esse responsável, né? Essa pessoa que cuida, o cuidador, Sim. O que ele pode identificar ali que, olha, isso aqui é uma intervenção profissional, uma intervenção de fonoaudiólogo pode ajudar, porque ainda as pessoas acham que o fono é só para deixar de falar como cebolinha. Exato. Né? Exato. Para não falar errado. O que o fono pode ajudar? Né? O que ele pode identificar e talvez o fono possa intervir? O que acontece? Quando, né, a maior parte dos casos, né, os pais, enfim, vão buscar ajuda quando a criança não está falando, né? Pelo menos, assim, 70% dos casos lá no meu consultório é isso. E aí percebe que tem um atraso na fala. Alguns pais percebem, né, que tem uma dificuldade, né, ali da interação, né, desse contato ocular não ser tão ainda presente, né, algumas estereotipias, enfim. Mas são leigos, né, e ainda mais pais de primeira viagem, que não acaba que não compara, né. Eu sei que a gente não tem que comparar, né? Mas acaba que você... Poxa, eu tenho pais agora, né? Uma mãe que... A filha dela agora tá com 2 anos, né? O filho dela tá com 6. Ela, Monique, o fulaninho, ele não fazia isso. Hoje, eu vendo o desenvolvimento dela, talvez eu teria buscado ajuda antes. Porque acaba que começa a entender do desenvolvimento infantil. Então, o que eu oriento a vocês, gente? Mãe, né? Mãe, no fundo, sempre tem aquela... Eu tenho várias mães assim, Monique, olha, estavam achando que eu tava doida, que meu filho não tinha nada, e eu sabia que tinha. Então, assim, o seu filho, né? A partir de 1 ano, já é esperado que a criança comece a verbalizar as primeiras palavras. Então, vai ser um desenvolvimento aí gradativo. Claro que, assim, a criança fez 1 ano, tenho que estar falando... Não sei quanto... Não, tem aí um desvio padrão, mas a partir de 1 ano a gente precisa que essa criança venha começando, né, a verbalizar as primeiras palavrinhas. E geralmente palavras, né, do seu convívio familiar, tipo papai, mamãe. E esse vocabulário, ele vai crescendo conforme você vai dando, né, a criança vai tendo contato com o meio, esse vocabulário ele vai crescendo. E a partir dos 2... essa junção de palavrinhas, ela tem que começar a surgir. Então, muitos pais, eles vêm pra mim com esse atraso na fala, né? E o que a gente precisa saber também, né? Se um bebê, né, ele é muito quietinho, porque o bebê, ele, por mais que ele não fale, ele fala do jeito dele, né, através do balbucio, mas é uma criança que sempre tá emitindo som. Então, assim, você tá percebendo um bebê mais quietinho. Eu tenho um caso no consultório, eu só dando um adendo aqui. A mãe veio pra mim, a criança tinha 6 meses.
E ela falou assim, Monique, foi indicação? Eu acho que foi uma indicação. Foi uma pediatra. A pediatra do filho dela que me encaminhou. Ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar pra Monique, mas seu filho não tem atraso, não tem... E aí, a fala dela pra mim foi que na hora do amamentar, o filho não olhava pra ela. Eu sei o que é isso. Não olhava. Nossa. E eu super acolhi ela. Porque a gente sabe que a intervenção precoce é o que há. E aí não olhava. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Porque eu trabalho desde de bebês, enfim, toda essa questão, né? Do brincar. Ele foi desenvolvendo comigo, né? Da interação social, dessa atenção compartilhada. E aí, né? Ele foi desenvolvendo a fala também, mas quando ele chegou com 2 anos, ele foi diagnosticado. E é difícil uma pediatra... vai pra fono. Geralmente Não, vai pro neuro. Exato. Vai pro neuro. Exato. Vai lá, mede perímetro cefálico, Exato. né? E é isso. E, Mas assim, é outra abordagem. E eu, Monique, né? Como eu trabalho, a criança veio pra mim até com simples atraso na fala, eu vou encaminhar pro neuropediatra. Independente, né? Tem crianças que eu já sei, eu bato o olho e já sei. Mas é um atraso na fala, algo bem sutil, eu vou encaminhar. Porque eu preciso saber se tem outras coisas. O neuro, ele vai pedir, né? Vai avaliar de uma forma como um todo também. Mas eu preciso descartar, né? São pequenos sinais, né? Não Exato. olha... Exato. Não olha, o que mais? Assim, não olha na hora de mamar. Exato. Que mais? É uma criança, às vezes, mais irritada, né? Na questão do toque. Não compartilha muito essa atenção. Claro, gente, que a gente tá falando aqui de um bebê que ele foi diagnosticado, tá? Não é porque o seu filho não te olha no olho que também, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? E a partir do momento que ela chegou pra mim, em nenhum momento eu falei, não, é isso. Até porque na minha área, eu como fono, não posso dar esse diagnóstico. Mas eu acolhi. E era isso que ela precisava, de acolhimento. E ele conseguiu essa intervenção precoce. Que muitas vezes as pessoas do entorno não validam aquilo, né? Não validam. E aí eu falo assim, não, você tá doida, você tá vendo... E a mãe sabe. A mãe sabe, ela sente. E assim, ela sabe. E as pessoas no entorno, muitas vezes, ficam invalidando aquilo. Exato. Aquela percepção. Não, mas eu sinto que... Não tá legal, né? Eu sinto que... Sim. E tem alguma coisa, tem Claro. alguma dificuldade? Não, muito pequeno ainda. Sim. E isso faz até com que as crianças só comecem a ser estimuladas lá na fase de alfabetização. Que é um grande problema, né? Porque, assim, a fala, ela tá ligada à alfabetização. Então, né, a linguagem, tá tudo entrelaçado. Claro, gente, que a gente tá falando aqui de um caso que foi diagnosticado, né? A gente não quer generalizar, porque às vezes, né, as mães vão ficar, nossa, meu filho tem isso, tem aquilo. Mas eu acho que a partir do momento que você percebe que tem algo, né, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, que no fundo ali você acha que tem algo ou não, vale a pena uma avaliação. Por que não, né, avaliar? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu vou avaliar essa criança e dizer, de fato, olha, não, ele não tem nenhum atraso, mas vamos ficar, né, atentos. Eu já peguei casos da mãe vir, né, pro atendimento, a gente avalia, claro que a gente tem aí em torno de 4 a 6 encontros para fazer uma avaliação, né, porque eu digo isso, né, que a criança, ela precisa de tempo, eu não posso avaliar a criança em apenas um dia. E se caso for detectado algo, vai ser trabalhado precocemente. Porque eu já peguei casos até de próprio pediatra falar, olha, menino, com 2 anos, o menino é mais preguiçoso. Mas hoje em dia isso tá mudando um pouco, sabe? Eu acho que assim, tá com dificuldade na fala, procura uma fonoaudióloga pra avaliação, né? Nesse sentido. Ser avaliado, né? Exato. E o adulto? Que muitas vezes a gente tem pouco tempo de reforma, inclusive reforma psiquiátrica, né? Sim. Essa estimulação multiprofissional a gente fala muito pouco, né? É muito recente também. E os adultos, né? Que já foram crianças, perderam ali aquela janela de desenvolvimento, de estimulação. E eu tenho muito paciente com 50 e poucos, 60 e poucos anos, já com diagnóstico, inclusive, equivocado. Eu tenho paciente com autismo e diagnosticado com paralisia cerebral. Eu falei assim, isso não é paralisia cerebral. Mas que, na época do regime militar, era o que tinha. Não.
E os era profissionais chamado de não eram tão retardado. especializados, Não, né? era todo mundo retardado. Aham. E essa palavra é horrorosa, mas Com era certeza. assim que a área da saúde lidava com a neurodiversidade. Então, era todo mundo retardado, era doente mental. A gente falar isso agride, Dói, né? Agride muito. E com um laudo, um diagnóstico, um laudo, isso ainda não foi mudado. Esse adulto, ele não recebeu uma porção de estímulos. O que você diria para quem está ouvindo a gente e cuida de alguém que está adulto e tem sinais de autismo, que muitas vezes não está diagnosticado? Os não diagnosticados, eu recebo alguns no consultório, principalmente assim, as mães, né? Porque as mães se abrem muito comigo. E eu tenho 2 mães que já conseguiram se identificar. E tenho algumas mães também que identificaram os pais, né? Só que alguns ainda chegam na negação, sabe? Não. Porque a gente acha que a criança, né, que é autista, ela não vai ter um desenvolvimento. E muito pelo contrário, a gente tem aí o nível de suporte 1, que são pessoas que têm, né, a vida social, né, dentro das terapias e foi se desenvolvendo, recebeu altas de algumas terapias e agora tá na psicologia. Eu acho que precisa pelo menos buscar uma ajuda, né, psicológica nesse primeiro momento. E um ponto que eu queria falar aqui, Dani, é das mães. Porque eu vejo isso no meu consultório. As mães se questionam muito o que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui. Eu não sei se você... Isso eu queria tocar tanto nesse assunto aqui. Isso é uma temática que assim, é uma ansiedade, né? E quando eu não puder mais estar? Quem estará? Né? Se não tem autonomia para fazer essa atividade ou outra. Exato. Quem vai estar? Quem vai abraçar? E a gente está numa sociedade tão capacitista, né? Essa é uma resposta que a gente não pode dar. Exato. Né? E aí eu sempre falo, é viver um dia de cada vez. Né? É viver o hoje. E assim, sentir, né? Vibrar com cada passo que seu filho tá dando. Porque às vezes, pra gente, o ato de imitar é tão... Mas pra aquela mãe, é uma coisa tão grandiosa que a gente precisa se colocar no lugar dela, cada sabe? vitória tem que ser comemorada. Exato, Dani, tem que ser comemorada demais. Exato. E a saúde mental, especialmente das mães, né? Vou falar do cuidador, mas as mães que são mais numerosas, isso precisa ser olhado, porque todos os esforços, né? Todo o recurso financeiro fica voltado para a criança, sim, para o filho, adulto, enfim. E a mãe é o que sobra, né? É o tempo que sobra. Muitas vezes vai ao banheiro com o filho, toma banho muito rápido com o filho, só pode comer com o filho. Eu tenho uma mãe lá em Campinas que tem 2 filhos com uma doença degenerativa e ela bota a comida dos 3 numa mesma bacia e come junto. Porque se não for assim, ela não consegue se alimentar. Eles não podem vê-la se alimentando, porque eles se desorganizam, então tem que ser tudo junto. E o que é o certo e o que é errado, né? Não, aí depois certeza. Vem um colega e fala assim, não pode compartilhar talher. Eu falo assim, você tá brincando. Sim. Essa mulher precisa... Ela tá criando um mecanismo de sobrevivência. Ela sozinha, com 2 cadeiras de rodas. Pelo amor de Deus, sabe? Ela comer na mesma colher, ela tá sobrevivendo e dando sobrevivência para os filhos dela. Ela ia para a clínica. E muitas vezes sem rede de apoio, né? Sem rede de apoio. Sem rede de apoio, por conta de capacitismo, né? Deus sabe, a cruz que cada um consegue carregar. Isso é uma máxima horrorosa que a gente vive ouvindo, né? Sim. Então... ou dar explicações espirituais para as condições. E é muito mais fácil chamar, então, dizer que a pessoa tá pagando um preço, pagando um pecado, do que acolher ou chamar de guerreira, né? Você é a guerreira. Sim. Né? E guerreira é a Xena, né? Com certeza. Sou a mãe. Sim. E eu é que vejo. Agora, difícil alguém perguntar assim, você quer que eu fique com ele para você ir ao mercado? Exato. Para você fazer um preventivo?
E a gente precisa olhar, precisa também de políticas públicas Sim. para o cuidador. Sim, a gente precisa olhar para essa família, né? Porque, assim, é um transtorno, mas que engloba toda a família. E não é fácil. A gente não tem política pública para o autista, que dirá para as famílias, né? E para quem é rede de apoio. Exato. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, e quem se deparou com o diagnóstico agora, ou quem teve uma conversa e essa busca provocada ou pela escola, ou por alguém que percebe, ou por um médico, e acabou tendo essa busca provocada e não sabe por onde começar. Qual a mensagem que você quer deixar? Eu sei que eu peguei pesado com você. Primeiramente, né, eu acho que o diagnóstico não tem que ser um fardo, né? Eu sei que é muito fácil, né, falar, mas Monique, eu não trabalho em cima de diagnóstico. Eu trabalho em cima das características do meu paciente. E eu vou lutar, eu vou fazer o possível que eu possa melhorar para dar condições de vida para esse paciente estar em sociedade. E eu acho que todos eles têm que ter acesso, tem que ter mais inclusão. E eu sei que é muito fácil, né? Falar assim, não se desespere. Mas buscar ajuda, né, profissional, eu acho que é o primeiro passo, né, nesse sentido de buscar profissionais para se orientar, né? O que eu faço, como eu faço. Eu sei que muitos não têm acesso a isso, mas tentar, de fato, alguma orientação, né? Para tentar realizar o trabalho, talvez, essa estimulação um pouco em casa, porque existem famílias, né, que não conseguem, às vezes fazem até cursos. Eu já peguei mãe, assim, no consultório, que acaba fazendo curso por não ter condições financeiras, para poder praticar, para saber como brincar com o filho em casa, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. E eu sei que quando, né, a mãe, principalmente, ela tá gestando, ela tem o filho, ela quer que o filho dela venha perfeito. Não que não seja perfeito, né? Ele perfeito. Mas a mulher idealiza. Sim, a mulher não, todo mundo, né? Sim. Ai, tomara que não venha com o narigão do avô. Sim. Ai, tomara que venha com os olhos claros. Ai, tomara que venha com o cabelo assim, assado. A gente monta, né, o indivíduo perfeito. E aí, quando, né, vem, né, esse diagnóstico, né, enfim, e muitas vezes no autismo, essa mãe, ela só vai perceber, né, ele vai ter o diagnóstico lá para os 2 anos de idade, enfim. Às vezes é regressivo, né? Que para a família é muito mais difícil. Então, assim, eu entendo, né? Eu compreendo o quanto deva ser difícil, né? Isso. Mas pensar no agora. O que eu posso fazer? Tá bom, a situação é essa. Eu não posso mudar, certo? Mas o que eu posso fazer para dar melhor condições de vida pro meu filho? E ampliar a rede de apoio. Ampliar a rede de apoio. Pode ser profissional. Exato. E pegando esse gancho, né? Sem finalizar. A maioria das pessoas que chegam até você tem plano de saúde. A maioria. Tem plano consegue, médico. Exato. E aí, o caminho, né? Então, não tem o diagnóstico. Mas existe a possibilidade de ter a tríade, né? Que muitas vezes não é só isso que o paciente precisa. Sim. Que é a tríade de fono, físio e psicólogo. E TO. É TO, físio... Não, físio não. É TO, psicólogo e fono. Os 3. Ou às vezes a parte motora também, né? Tira o TO e bota o físio. Exato, Dani, e muitas ainda tem vezes isso. E muitas vezes não é aquela abordagem. Não. E para receber, para poder ter direito ao uso no plano de saúde, tem que ter necessariamente o diagnóstico. Exato. Isso eu acho um desafio muito grande, porque aquela família ela tem que ter um esclarecimento a ponto de desobedecer esse caminho. Né? Sim. Não, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo aqui
uma janela terapêutica. Sim, eu estou perdendo sim. aqui uma janela de desenvolvimento. Que A neuroplasticidade, gente, o tempo não aquele espera. cérebro está em desenvolvimento. Não espera. Então, Exato. não, tem que esperar ainda neuro. O neuro não deu o diagnóstico. Pediu mais exame. Existe, eu acho que não existe, mas agora trocando com você, existe algum caminho que, de repente, um paciente tenha chegado até você com um pedido de plano de saúde para fazer antes do diagnóstico? Ou não? Isso é compulsoriamente? Então, os meus atendimentos, eles são particulares, mas a maioria dos meus pacientes, eles têm plano de saúde, eles conseguem um reembolso. Isso. Então, isso depende muito do plano de saúde. Tem um paciente meu que não tem diagnóstico e ele consegue o reembolso, mas geralmente são aqueles planos de saúde que são mais de asseguradora, né? Enfim, eu não sei se a gente pode falar os nomes, não, melhor não. Não. Mas é tipo Bradesco, esses planos assim. E aí eles conseguem, né, o reembolso. Mas a maioria vai brigar aí na justiça para conseguir a carga horária qualificada. E agora, mesmo com liminar... E eu tenho vários que a liminar caiu. Tá sendo negado, né? Tá sendo negado. E é difícil, né? Isso é mais uma barreira, mais uma dificuldade para acesso. Exato. E aí, o que acontece também? Muitas vezes, né, o neuropediatra, que às vezes é um neuropediatra particular, ele passa, né, o que a criança, ela necessita. E aí, a mãe vai buscar isso no plano de saúde, mas o plano de saúde não tem o profissional qualificado, não tem a carga horária, né, que tá pedindo ali. E aí, fica naquela briga. Então talvez uma dica seria orientar a família a conversar e combinar com o médico para descrever as necessidades. Exato, antes Dani. do diagnóstico, escrever o que é preciso. Um laudo parcial. Sim. Parcial para dizer quais são as necessidades daquela criança. Sim. Por conta do tempo da plasticidade. Isso é muito importante, porque cerebral, aquela janela ali do desenvolvimento... Para que não agrave o quadro, para que não se perca tempo, se perca estímulo de desenvolvimento. Sim, porque talvez não, né? Na maioria das vezes, nesse primeiro momento, vai ser aquele intensivão da criança, porque aquele cérebro tá ali em desenvolvimento, né? Os estímulos estão acontecendo, e aí ele vai desenvolvendo, e essas terapias vão, né? Enfim, às vezes vai receber alta da fono, da TO, ou vai ficar com a psicóloga, mas nesse primeiro momento a gente precisa desse intensivão. Monique, obrigada. Obrigada por tudo que você vem desenvolvendo. Eu, de certa forma, também acompanho o seu trabalho. Eu sou fã dessa aqui também. Através do meu. E quero que você deixe seu contato, porque certamente as pessoas vão querer conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho. Sim. E que Deus continue abençoando suas mãos. Amém. Que Deus coração. continue te abençoando também. Com essa pessoa maravilhosa, humana, acolhedora, que eu encaminho todo mundo pra ela, tá? Frenectomia, então, dos meus pacientes, é tudo a Dani que faz. Tamo junto. Por favor, fala o seu contato. E como é que as pessoas podem te encontrar? Aonde fica teu consultório? Sim. O meu consultório fica na Freguesia. O meu Instagram é a Fono Monique Rodrigues. O telefone de contato é o 21 96483 9131. E obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Rafael, também, né? Porque tá por trás das câmeras. Isso. Obrigada. Eu quero aproveitar que esse foi um episódio patrocinado pelo No Terraço Multistúdio. Ele tem Instagram, @No Terraço Multistúdio. E é uma empresa que leva o podcast até você. Já pensou você ter na sua empresa um podcast volante? Onde você pode entrevistar parceiros, funcionários, colaboradores e levar o seu serviço para o mundo? Esse é o objetivo do No Terraço. Gratidão e até a próxima para o terceiro episódio no Movimente Podcast. Um abraço.